bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E eu acabei de assistir Ex Machina. Eu literalmente acabei de assistir Ex Machina. E ainda existe um certo impacto em mim, porque esse filme é muita coisa pra processar. E esse filme tem tantas perspectivas diferentes que eu resolvi dividir o assunto em 2 vídeos, porque senão eu vou acabar falando muito e não falando nada direito. Uma sinopse rápida pra quem não assistiu. Ex Machina conta a história de um cara que é escolhido pra ser o componente humano de um teste de Turing. E eu sei que vocês aí, vocês sabem o que é teste de Turing, mas você aí sentado, você que não sabe o que é teste de Turing, não se preocupe porque eu vou te explicar agora. Esse teste avalia se uma máquina, uma inteligência artificial, consegue se passar por um ser humano. Ele foi proposto por Alan Turing, um dos criadores do computador. Então já dá pra ter uma noção de que tem um certo tempo que foi proposto. E naquela época não tinha tecnologia pra imitar a aparência humana. Então o teste original era limitado a uma conversa escrita entre humano e máquina. Tipo um chat mesmo, sabe? E daí a máquina passava no teste se o humano, o testador, achasse que do outro lado daquele chat tinha outro ser humano. Isso baseado nas respostas, na fluidez das palavras, se tá montando frases certas, se as coisas fazem sentido. E existem variações do teste, mas esse que eu expliquei foi o original. O filme Ex Machina traz uma versão diferente do teste, traz uma evolução dele. O testador, ele sabe, ele vê que é um robô e é deixado claro em todo momento que aquilo é um robô com uma inteligência artificial. E a proposta do teste é, mesmo vendo o robô, sabendo que é um robô, vendo todos aqueles circuitos dentro dela, o ser humano ainda consegue ver consciência, ainda consegue achar que existe algo de humano na máquina. E esse desafio é muito maior que o original, porque no original o testador não sabia quem estava do outro lado. Poderia ser um humano ou poderia ser uma máquina. No filme eles eliminam essa possibilidade de ser uma pessoa. Tá claro que é um robô e ponto final. E aí? Mesmo levantada essa barreira, você ainda consegue enxergar consciência? O comportamento do robô te convence que é parecido com o do ser humano? E uma coisa curiosa sobre a androide do filme, que eles chamaram de Ava, é que ela tem pele só nas mãos e no rosto. Eu não sei por que nas mãos, mas eu achei muito legal ela ter pele no rosto, um rosto bem parecido com o de um ser humano, porque facilita muito a empatia com o testador e o robô. Porque no rosto é onde estão as expressões faciais, que são uma ferramenta fortíssima para demonstrar emoção. E o fato do teste não ser mais escrito, ser uma conversa pessoalmente, faz com que o robô tenha que convencer os sentidos da pessoa. Mesmo estando claro que é um robô, se ela conseguir enganar o seu subconsciente, os seus sentidos, de que tem algo de humano ali, a empatia fica muito mais fácil, a interação fica muito mais fluida. O tom de voz precisa ser compatível, as expressões faciais também precisam ser compatíveis. E se alguma coisa daquele conjunto falhar, você corre o risco de cair numa coisa chamada Vale da Estranheza, que é o que acontece com os androides que existem hoje em dia. A maioria deles, se não todos, caem no Vale da Estranheza, que é uma ideia bem simples. Existe um gráfico que determina que quanto mais parecido com um ser humano, mais familiarizado você se sente, mais empatia você sente pelo robô. Pensa, por exemplo, a diferença entre um braço robótico e esse robô humanoide. É bem provável que você se familiarize mais com o robô humanoide, justamente por ele ter essa forma mais parecida, mais familiar a você. Só que esse gráfico chega num ponto onde o robô tá muito parecido com um ser humano, mas não o suficiente. E aí seu cérebro fica naquela, meu Deus, eu tô vendo um humano, mas ao mesmo tempo não é um humano. O que tá acontecendo? Vamos parar com essa brincadeira? E isso acaba causando uma certa repulsa, porque você associa aquilo muito mais a cadáveres e a zumbis do que a seres humanos saudáveis. Justamente porque falta vida neles, principalmente nos olhos. Os olhos dos androides de hoje em dia, eles são meio plásticos, meio psicopatas, sabe? Só que aí esse gráfico volta a crescer de novo e volta a ficar legal. Se você conseguir ultrapassar essa barreira do esquisito, da forma como é a Ava, você conseguiu fazer um androide suficientemente parecido com um ser humano. Porque quando você olha para os androides que existem hoje, você sabe que é estranho, você tem certeza que é estranho, mas você não consegue explicar por quê. Simplesmente porque é o seu subconsciente que está considerando aquilo estranho. Então o desafio de vencer o Vale da Estranheza tá justamente em convencer o seu subconsciente, os seus sentidos. What will happen to me if I fail your test? Ava. Will it be bad? I don't know.
Do you think I might be switched off because I don't function as well as I'm supposed to? Esse vídeo vai ficar por aqui mesmo. Recapitulando, a gente falou do teste de Turing e do Vale da Estranheza. E semana que vem a gente vai falar de hackers e sobre como o filme aborda essa ameaça que são as inteligências artificiais. Então você tem aí uma semana pra assistir o filme, porque o vídeo de semana que vem vai ter spoiler, vai ter muito spoiler. Mas eu espero que vocês curtam tanto os meus vídeos quanto o filme também. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê semana que vem e tchau!